Olá, seja bem-vindo ao canal Segredos da Argélia. No vídeo de hoje vamos falar de uma província. Lac Rouat, apesar de sua população simplória, é seguramente um dos lugares mais ricos do mundo, não somente pelos seus recursos de gás, como também pelos milhares de anos de sucessivas civilizações que deixaram marcas de valor imensurável no tempo. A história de Lac Rouat, através de seu patrimônio paleontológico, remonta a 80 milhões de anos, segundo especialistas. Um período da história em que 140 pegadas de dinossauros terópodes foram descobertas em Djelfa. A herança pré-histórica, que remonta a 7.000 anos, é indicada pela exposição das muitas gravuras rupestres. A região de Lac Rouat, cheia de locais históricos que exigem backups e restaurações por especialistas. É conhecida pelo seu rico passado histórico e potencial turístico pouco conhecido do público em geral, sabendo que possui 52 sítios pré-históricos. Lac Rouat é uma wilayah da Argélia, cuja capital é uma cidade do mesmo nome, localizada no centro do país, a 400 quilômetros sul da capital argélia. A wilayah ocupa uma área de 25 mil quilômetros e uma região rural argelina. Ela também tem o maior depósito de gás natural da África, com reservas estimadas em vários milhares de metros cúbicos. A província é atravessada pelas correntes do Atlas Saariano, com picos que ultrapassam a 2.000 metros, e é a parte do Plano Regional de Desenvolvimento Espacial, juntamente com Djelfa e Msili. A wilayah distingue-se por duas zonas distintas: a área do Atlas Saariano, nordeste da província, entre a região de Aflou e Brida, caracterizada por altitudes que variam de 1.000 a 1.700 metros, consistindo em área florestal antiga. Devido ao relevo, o clima é continental, com precipitações, queda de neve e geada branca. 2. A zona desértica, conhecida como Porta do Sahara, caracterizada por altitudes que variam de 700 a 1.000 metros, constituída por vastas extensões, estepes, com uma área de 1,9 milhão de hectares, muito do que tem sido degradado como resultado de uma seca prolongada, visto que o clima da região é saariano e árido. A precipitação varia entre 150 milímetros no centro e 50 milímetros no sul. Os invernos são caracterizados por geadas brancas e verões pelo forte calor, acompanhado por tempestades de areia. A região sempre trouxe em seu histórico ativismo político e povos guerreiros que nunca admitiram jugo e opressão. No passado, o assentamento primitivo da região consistia em gétules berberes do sul. Muitos vestígios e locais históricos testificam a presença de uma população de nativos sedentários que mais tarde seriam chamados de berberes, em sua maioria de tribos berberes, pertencentes ao grupo dos Makrouas. As gravuras rupestres e túmulos atestam focos de uma vida pré-histórica que se estendeu por quase toda a wilayah, onde tempos depois se vê em seus moradores ilustres a participação efetiva na formação da dinastia Fatimides. No início da colonização francesa, em 1834, os cidadãos da região se rebelaram sob a direção de Moussa bin Hassan, com o objetivo de libertar a Argélia do jugo colonial francês. Com o início do século XX, o surgimento de movimento nacional e da luta política, as pessoas da região continuaram a mostrar o ativismo contra a ocupação através de sua estruturação em diferentes partidos políticos nacionais. A província transformou-se em um dos redutos mais importantes da Guerra da Libertação Nacional, chamado de Guerra da Segunda Áurea, onde também viu a passagem de incontáveis e grandes figuras históricas. A wilayah resulta da divisão administrativa de 1974 e de 1984. A província possui 210 estabelecimentos de ensino primário, 72 estabelecimentos de ensino médio, 30 unidades de ensino secundário, e em 2001 a província passou a contar com uma universidade multidisciplinar que atualmente tem 17.617 alunos.
Devido às montanhas, esta wilaya contém centenas de fontes de água natural e 2 barragens. As estruturas hospitalares estão ligadas ao Ministério da Saúde argelino, composto por hospitais, maternidades, hospital psiquiátrico, centro de hemodiálise, centro de câncer, bem como uma rede de saúde privada. A situação da saúde é caracterizada por condições relacionadas ao trabalho rural da cidade, com casos de brucelose, leishmaniose cutânea e na parte sul, uma média anual de 2.000 picadas de escorpião. A falta de higiene traz casos de doenças transmitidas pela água e tuberculose. Em adição a essas doenças transmissíveis, cada ano se identifica um número cada vez maior de doenças não transmissíveis, como é o caso, por exemplo, do diabetes, que aumenta 500 casos por ano. A agricultura é considerada um dos principais setores da wilaya. As culturas praticadas na terra variam de acordo com a natureza do solo. Eles são dominados pelas seguintes culturas: cereais, arboricultura de frutas, jardinagem de mercado, culturas forrageiras e produção de animais: mel, carne vermelha, carne branca, leite, ovos, lã, cabras, equinos e camelim. O turismo regional contém uma rica e variada história que pode constituir um nicho de exploração para desenvolver a atividade turística na região, especialmente com a existência de estações de gravuras rupestres, ferramentas pré-históricas, túmulos de pedras secas, abrigos sobre rochas com pilhas de cinzas e ossos calcinados, no meio dos quais se encontram pederneiras cortadas grosseiramente, provando a presença de uma comunidade humana, e isso antes da pré-história. Vestígios e locais históricos testemunhando a presença de uma população sedentária autóctone, que seriam chamadas mais tarde de berberes. Alguns monumentos são muito valiosos na região, tais como o Velho Ksur, a cratera de Maadina, a barragem de Tadjimul, o Oásis das Palmeiras, o Palácio de Cordani, a Irmandade de Tijidânia, o Atlas do Sahara com gravuras rupestres, a biodiversidade, o pistache, a tapeçaria, a arte culinária e o patrimônio cultural. Essa região é muito rica em cultura e renderia vários vídeos maravilhosos, mas infelizmente ficamos por aqui. Espero que tenha gostado, pois poucos lugares no mundo são tão importantes no que tange a resgatar a história e a identidade da humanidade. Portanto, a nossa história. Um beijo, fiquem com Deus. Filemena, assalamu alaikum, bye bye.